Nós estamos aqui com o presidente do PT estadual, Jonas Paulo. Gostaria que Jonas Paulo comentasse para a gente qual o objetivo de sua vida aqui a Ipiaú. Olha, primeiro vim para um encontro do PT dessa microrregião. Nós viemos discutir como deslanchar a campanha pela reforma política. Para nós é uma agenda fundamental do país, necessária e imprescindível para a democracia brasileira se fazer reforma política, principalmente com o financiamento público de campanha e a afirmação do voto partidário, também da ampliação da participação das mulheres na política. Então essa é uma questão para nós fundamental, que não conseguimos fazer nos 8 anos do governo do presidente Lula. Tivemos 2 tentativas. Tivemos uma tentativa na Constituinte, tivemos uma tentativa também em 2004, que não conseguimos fazer. Então, achamos que é fundamental para o país essa reforma. E queremos discutir já essas questões preliminares, né, da eleição de 2012, principalmente nessa fase de articulação política, de construção de alianças, de unificação da base do governador Jacques Wagner, para que a gente possa ter nos municípios um resultado favorável, como nós tivemos nas eleições de 2010, em que saímos amplamente vitoriosos na Bahia, e que inclusive foi um espelho, né, para a nossa vitória nacional. Presidente Jonas Paulo, como será as alianças com o PMDB nos municípios, especialmente em casos em que os prefeitos do PMDB se coligaram com o PT, se desejar se coligar com o PMDB, com o PT? Olha, primeiro, o PMDB na Bahia, a sua direção estadual, o seu comando, optou por trabalhar numa linha de confronto com o nosso projeto nacional. E tem buscado e afirmado publicamente que sua aliança prioritária, sua articulação política vai se dar com a nossa oposição nacional, a oposição tucana e do DEM. Então, eles têm afirmado isso e também buscado aglutinar na sua estratégia as forças de oposição à presidenta Dilma na Bahia. Então, obviamente, onde o PMDB estiver costurando uma aliança nesta lógica, com essa estratégia, obviamente nós não vamos poder nos somar a ela em nenhum lugar, na medida em que a construção seja uma construção contra a nossa estratégia política no Estado e no país. Onde o PMDB, dentro de uma lógica de somar a nossa estratégia nacional, de fazer uma aliança no campo da base da presidenta Dilma, e mesmo com partidos que não sejam da base do governador Jacques Wagner, mas que sejam da base da presidenta Dilma, nós definimos que a executiva do partido estadual irá analisar e irá autorizar. Agora, na lógica de aglutinar o DEM e o PSDB e a oposição contra nós no plano nacional, obviamente não podemos nunca trabalhar contra a nossa estratégia. Presidente, agora existe em pauta uma reforma política. Eu gostaria de saber se o PT vai levar também uma reforma para os partidos, para que se possa ter uma sustentação no judiciário, onde não haja muitas escamoteações para que se chegue a um denominador comum. Como é que vai ser realmente essa reforma? Nós entendemos que a primeira medida mais importante é a retirada do dinheiro privado das atividades políticas, principalmente das campanhas eleitorais. Porque é aí onde está a raiz do problema. Quem financia uma campanha vai buscar o resultado depois junto ao governo, ou junto ao mandato parlamentar que ele financiou. Vai querer, logicamente, a reciprocidade. Né? E essa é a lógica, que, na nossa opinião, é nociva à democracia. E isso já contamina o próprio judiciário.
porque contamina as três esferas de poder, o executivo, o legislativo e o judiciário. E gerou uma distorção na política muito grande, que nós estamos chamando que é a judicialização da política, onde os promotores e os juízes definem sobre as questões de natureza eleitoral, né? Substituindo a vontade popular, turvando uma determinação, um ditame constitucional que diz que o poder emana do povo e em seu nome é exercido através do voto. Então o que vale é o voto, não é o concurso público. E aí a justiça extrapola o seu poder normativo e exerce poder, inclusive, regulamentador, que é do legislativo. Então, nós entendemos que essa distorção tem na raiz o financiamento privado, né, que termina metendo os interesses, entremeando os interesses privados às políticas públicas, às causas públicas e, logicamente, rebatendo nas esferas de decisão administrativa do Estado, seja o executivo, seja o legislativo, ou seja o judiciário. Nós entendemos que a reforma é fundamental, porque ela tem que fortalecer os partidos, e aí o voto em lista, que nós estamos defendendo que seja misto, o voto no candidato e o voto no partido, é um elemento importante. O financiamento público são, vamos dizer assim, os carros-chefes, né? E também a normatização legal que impeça a inserção das decisões de natureza judicial nas questões de natureza política eleitoral. Uma coisa é o Estado julgar, o Estado, através do Poder Judiciário, julgar. Outra coisa é normatizar, ele definir rumos, ele inserir, determinar. Né? Você vê, a coisa ridícula para determinar quem é que era o deputado, quem é que entrava nas coligações, o Judiciário definir quem é o substituto, não existe isso. Né? Então, nós estamos querendo fazer esse trabalho de afirmação da reforma política, inclusive com a definição do papel específico da Justiça Eleitoral, que é gerenciar as eleições e normatizar as eleições, e não os processos posteriores à eleição. Eu perguntaria ao senhor, e essa lista não vai confundir, não vai beneficiar aqueles que são os caciques dos partidos? Mas a lista já existe. A lista dos partidos faz uma lista. O problema pior agora é que quem está fora da política é que escolhe os eleitos na lista, financiando as campanhas, selecionando a quem dá o dinheiro e a quem financiar, né, nos partidos. Né? E normalmente o processo de escolha dos mandatos se dá pela montagem de máquinas eleitorais custeadas e financiadas por dinheiro privado. Isso já existe, essa é a grande distorção. Democratizar os partidos, democratizar o processo de escolha dos partidos é uma coisa importante, como o PT tem seus espaços de definição, né, democráticos, participativos. E acho que o que nós também temos que discutir, né, sem ferir aos partidos de natureza ideológica, é a questão das legendas de aluguel. Né? E nós temos que ter atenção, inclusive, às legendas de aluguel, que são aqueles partidos que têm donos, que os donos decidem e não as instâncias. E acho que é importante nós trabalharmos essa questão da reforma política, passando, logicamente, pela reforma partidária. Presidente, os adversários da campanha eleitoral passada em nossa região podem vir a ser os aliados na próxima eleição? Olha, isso não é regra. Há casos em que pode ocorrer, mas não é regra. A regra é, tanto o governador tem dito isso, como nós do PT temos clareza disso, nós vamos priorizar as alianças com quem estava conosco nas eleições de 2010, que estavam no plano federal e estadual. Agora, haverá exceções? Haverá, aonde esta lógica seja mantida. A lógica das forças políticas, da aglutinação, da junção das forças políticas que constituem
país, que foi a vitória do PT da Bahia, do governador Jacques Wagner. O deputado federal Emiliano José fez um discurso na tribuna da Câmara falando sobre o governo municipal de Piauí em relação às contas. Contas que foram rejeitadas, inclusive com aprovação favorável para a aprovação de um vereador do PT, o Aloísio do Castório. Qual é a sua posição sobre isso? Já que o deputado posicionou contrário à gestão pública, condenou a gestão pública no município de Piauí. Bom, primeiro, nós em Piauí disputamos a eleição em uma outra chapa, a eleição municipal. Portanto, a nossa lógica é cumprir aquilo que o povo de Piauí nos determinou na cidade, que é compor com as forças que nós disputamos a eleição de 2008. Em 2010, nós tivemos também o nosso palanque de Piauí com as mesmas forças políticas. Eu, inclusive, tive a oportunidade de estar aqui nas duas circunstâncias, tanto na eleição de 2008, como na eleição de 2010, estive aqui como presidente do PT, acompanhando atividades de campanha. Então, portanto, a nossa lógica é a lógica de construir a unidade das forças da oposição. É a lógica que manifestou o deputado Emiliano José. Agora, quanto às questões específicas de contas, eu tenho sempre uma visão de que a análise de contas não pode ser uma análise política. Tem que ser uma análise da gestão, uma análise técnica, porque é tarefa do Legislativo fazer a aferição das contas, inclusive através do seu órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas, que não é uma instância do Judiciário, é uma instância do Legislativo, do Tribunal de Contas, ou seja, dos municípios, do Estado ou da União, né? Então, de fazer análise técnica e trazer parecer técnico para o Legislativo. O fato de você fazer oposição a um prefeito não significa dizer necessariamente de que você está contra as contas do prefeito. Então, assim, onde o PT governa, a oposição tem que votar contra. Nós também achamos que não. Agora, certamente o deputado Emiliano José estava munido dos elementos, das informações que levavam a entender que as contas tinham vícios e, portanto, por terem vícios, deveriam ser reprovadas. Isso aí certamente é uma visão que ele tem, que ele tinha informações para fazer. O deputado Emiliano José é uma pessoa de alta responsabilidade, de alta clarividência das suas ideias e de alto compromisso com o nosso projeto, e é um deputado brilhante da nossa bancada. Então, portanto, ele falou sabendo do que estava dizendo. Eu não tenho informação sobre as contas. Eu só digo que, quando nós afirmamos que uma conta tem vícios, é porque ela tem vício. Não por uma visão política, mas por uma análise técnica e de gestão, em que há ou vício, vamos dizer assim, de forma deliberada ou involuntária, mas que haja vício nas contas. O deputado chegou a afirmar que a gestão do prefeito Beraldino Alves de Araújo, aqui em Piauí, é uma vergonha para o município e também para a Bahia. E já que o vereador do PT aprovou as contas, quer dizer, votou favorável à aprovação das contas desse prefeito, também esse vereador está sendo uma vergonha para o Piauí e para a Bahia? Não, eu acho que isso que eu estou querendo dizer, eu não domino essa questão específica das contas da cidade. Mas eu acredito, né, sempre, de que os vereadores do PT de Piauí devem estar na trincheira em que nós estivemos nela combatendo na eleição de 2008 e na eleição de 2010. O ponto já dá a visão política, o ponto já dá o posicionamento político. E aí nós entendemos que Piauí está precisando de um novo governo. Só que eleição nós temos clareza. Precisamos de um governo mais sintonizado com o nosso projeto nacional e estadual, com o projeto apresentativo do Governador Jacques Wagner, um governo que tenha, né, os seus pressupostos, que tenha os fundamentos da sua ação articulados a essa visão política que hoje muda o Brasil e muda a Bahia, né, e acredito que não é esse o posicionamento que nós temos a partir do governo local. Tenho recebido, inclusive, informações, né, de o governo ter um funcionamento que deixa
a desejar e frustra a expectativa daqueles cidadãos, homens e mulheres de Piauí, que votaram no governo na expectativa de ser um governo avançado e identificado com os interesses gerais da população, que não está sendo. Então, essa leitura também eu tenho. Agora, eu não vou qualificar a posição do vereador nosso, sim, solicitar ao partido que discuta melhor com a nossa bancada, para que nossa bancada se alinhe com as posições que o partido defende no plano estadual e no plano nacional, e que não são correspondidas, no caso do Piauí, pelo governo local. Presidente, nós agradecemos ao senhor e desejar que o partido tenha sucesso nesse próximo pleito, agora em 2020. Olha, eu tenho a certeza de que nós vamos construir com as forças aliadas que estão hoje na base do governador Jacques Wagner. Nós vamos aqui em Piauí construir uma aliança, vamos trabalhar para construir uma aliança. O PT tem um nome para colocar para o debate, acho que é importante que o PT coloque o nome para o debate. Né? Hoje, inclusive, o PT colocou esse desejo de entrar no debate, também oferecendo nome para a discussão na sucessão. Os nossos aliados da nossa base também estão na cidade buscando o seu caminho, e acho que, inclusive, inspirado no exemplo do nosso saudoso companheiro Adilson, que foi o nosso vice-prefeito, nosso vereador, nós vamos conseguir encontrar o caminho daquilo que era o sonho dele, de fazer dessa cidade a mudança, de fazer dessa cidade uma cidade do seu povo, dos piauienses, para que a gente possa ter uma cidade sintonizada com esse clima de mudança que o Brasil experimenta, né, esse momento virtuoso, esse momento mágico que o Brasil experimentou com o presidente Lula, agora com a Dilma, que a Bahia experimenta com o governador Jacques Wagner, e que certamente Piauí não pode perder a oportunidade de estar na mesma sintonia. E acho que o PT será um instrumento importante para construir essa sintonia com o governo federal, com o governo estadual e o governo municipal em Piauí.